Com o alto número de queimadas que vem sendo registradas aqui no estado de São Paulo, em especial no interior paulista, vem se tornando cada vez mais comum o aparecimento de animais silvestres aqui nas áreas urbanas. Para a gente entender um pouquinho qual é o procedimento, caso você encontre um animal silvestre machucado, ferido, com sinais de queimaduras ou mesmo perdido, né, em espaços públicos urbanos aqui em Bauru, a gente conversa com a diretora do Zoológico Municipal de Bauru, Samantha Bittencourt, explicando um pouquinho para a gente como é o recebimento, o acolhimento desses animais e depois a soltura desses bichos até a natureza. Samantha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço. O Zoológico de Bauru, ele é um espaço onde nós cuidamos não só dos animais aqui do nosso plantel, são animais que nós temos sob nossos cuidados, mas também prestamos esse auxílio a órgãos públicos, né? Então, quando em uma situação acontecer de se ter um animal silvestre no centro da cidade ou em qualquer local da cidade, ou a pessoa cortar algum animal silvestre e não saber onde direcionar, o órgão competente é a Polícia Ambiental. Caso aconteça de ter um animal nessa situação, de estar numa área de queimada e que o animal está queimado, o Corpo de Bombeiros, ele traz até nós esse animal, tá? Então, os dois órgãos competentes para trazer até nós os animais silvestres é a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, e algumas concessionárias nos trazem animais, normalmente em situações de atropelamento. Então, quando o animal foi atropelado, chega até nós também para esses cuidados, tá? Sempre que um animal é trazido até nós nessa situação, é acionada toda a equipe, os veterinários fazem o serviço, o acolhimento, os exames necessários, o tratamento, entra a parte de zootecnia com a questão nutricional, e aí vai se ver qual procedimento que vai ser adotado, que é muito particular para cada caso, né? Cada animal, cada situação vai receber um acolhimento. De uma maneira geral, sempre que o animal chega para nós, passa por todo esse tratamento, é feita uma avaliação e se ele tiver apto, é realizada a soltura. Então, mas vai depender muito de como está a situação do animal. A soltura é só após ele ter alta, como se fosse realmente um paciente, né? Então, ele tem que estar apto a retornar ao seu ambiente natural. Quais espécies de animais o zoológico está apto a receber? Quando a gente fala em animais silvestres, é importante deixar claro, não são gatos, não são esses bichos que são considerados pets, embora estejam na rua, estejam machucados, não são os bichos domesticáveis. Não. O zoológico, ele recebe, e é legal destacar, né, que eu falei, a gente não recebe de civil. Então, nós não recebemos animais das pessoas, até mesmo por essa questão de filtragem, de questão de tráfico de animais. A gente não sabe se é uma pessoa que está portando um animal que não poderia, que não tem autorização, né? Por isso que o órgão competente é a Polícia Ambiental. Os animais que normalmente chegam até nós são animais realmente que estão precisando dessa ajuda, desse socorro, e animais da região. Então, é cachorro do mato, normalmente maritaca, gambá, atropelamento acontece muito com tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, onça-parda. Faz algum tempo que a gente não vem recebendo tanto a onça-parda. O ano passado recebemos bastante, esse ano, se eu não me engano, foi apenas uma que nós recebemos. É muito questão de época de reprodução, que vai entrar agora primavera, tem muita reprodução de maritaca, de gambá, então começam a aparecer filhotes. Aí aparece para a gente cachorro do mato, sem a mãe, né, que precisa do cuidado de 24 horas. Filhote de gambá, que também muitas vezes, às vezes, é mordido por cachorro e a mãe acaba morrendo, e vem os filhotinhos que precisam dos cuidados 24 horas também, né? Então, nós fazemos uma avaliação de qual cuidado cada animal vai precisar. A nossa intenção é sempre auxiliar, e animal que veio de vida livre, que veio numa situação de urgência, ele vai passar por todos esses cuidados, exame de sangue, exame de imagem, temos parceiros que nos auxiliam. Se a gente não consegue fazer, se é um caso cirúrgico, a gente não tem condições aqui, é encaminhado para outra instituição, para Botucatu normalmente, por meio da própria Polícia Ambiental.
Então, é legal dar todas essas informações, né? Samantha, quais são os impactos do fogo para a vida animal? Normalmente os animais, nesse momento em especial que nós estamos com esse grande número de queimadas acontecendo aqui no estado de São Paulo, né? Em que condições esses animais que acabam sendo feridos chegam até vocês no zoológico? É uma questão desesperadora. Nesse momento, eu vou te dizer assim que nós ainda não recebemos nenhum animal queimado nesse ano. Apesar de estar tendo tantos focos de incêndio, tanto na nossa cidade como na região, para nós ainda não chegou nenhum. Aí, quando a gente para pensar nesse cenário, eu não sei te dizer se não está chegando porque eles não estão sendo prejudicados, ou se porque esse desespero, primeiro é se apagar, né, conter esse fogo é tão grande que não está tendo, não posso nem falar esse olhar, mas não está dando tempo de ter esse socorro para os animais. A gente teve o caso de ontem nós emprestamos uma caixa de transporte para ser ou para outra cidade, para outra instituição conseguir pegar uma anta que estava queimada e levar para a região mais próxima para ela receber o tratamento. E é realmente uma situação muito triste. Quando eles chegam para nós, hepata queimada, o corpo todo muitas vezes queimado. O ano passado a gente recebeu um ouriço cacheiro todo queimado, com pelo. Então, muitas vezes é uma situação que torna-se até irreversível em muitas situações, né? O fogo, eles prolifera rápido demais. Então, se não for achado o animal rapidamente, é difícil a chance de sobrevivência dele. E é aquela fala inicial que você trouxe, que muitos fogem, e nessa fuga podem ser atropelados, aí morrem por outro, né, tem impacto por outro cenário, acabam sendo atropelados ou indo em busca de auxílio na cidade, invadem casas muitas vezes, né? Então eles ficam sem lar, é o lar deles que está sendo destruído, impactado de uma forma totalmente negativa. Eu acho que é meio que incalculável, imensurável, né? Porque a preocupação de quem está ali no embate ao fogo é cessar. E, infelizmente, os animais acabam muitas vezes ficando para trás. Samantha, no caso dos animais que chegam até vocês, né, e recebem esses cuidados, você comentou com a gente aqui no bate-papo que a ideia, o objetivo é sempre devolvê-los à natureza, mas há casos em que isso acaba não sendo possível, ou porque o animal está de fato muito machucado, acabou ficando com alguma sequela, ou é muito filhote, não vai conseguir se adaptar. Em que situações isso acontece e o zoológico acaba acolhendo esses bichos? Sim, acontece isso realmente. Quando é filhote e tem um cuidado tão intenso humano, que você trata realmente como se fosse filhote a filhote em qualquer espécie. Precisa, se é um mamífero, precisa tomar o leite. Se é um pássaro, uma ave, precisa do cuidado da papa para esse alimento, para esse animal. E fica um animal que a gente fala estereotipado, com um comportamento alterado, ele não consegue desenvolver o comportamento da espécie. Então, ele não tem aquele instinto preservado de fuga, de caça, de reprodutivo com um grupo, de interação social. Ele se torna, entre aspas, um ser humano, né? Então, se você traz isso para um psitacídeo, para um papagaio, ele se torna com um comportamento diferente. Então, em casos de filhote, realmente é bem difícil ele retornar à natureza por ficar com comportamento alterado. Em caso de animais que se recuperam, a gente faz esse retorno para a natureza sempre acompanhado da Polícia Ambiental e com a autorização da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Nós sempre tomamos muito cuidado para não inserir um animal numa região onde ele não está. Então, a nossa preocupação é quando ele chega até nós, a gente faz a ficha de entrada desse animal para saber onde ele foi encontrado. E procuramos devolver próximo, mas dentro de uma margem de segurança. Se ele for encontrado à próxima rodovia, ele não vai ser devolvido naquela área, mas numa área onde há incidência desse animal. Eu não posso pegar um animal e inserir num ambiente onde não existe, porque aí eu estou trazendo um animal que vai causar um outro desequilíbrio, né? Se um animal ficou com problema, por exemplo, de cegueira, problema de locomoção, algum problema que vai deixar ele uma presa muito fácil, um animal que não vai se adaptar, ele não é apto para soltura. E aí esse animal ou fica no zoológico ou ele é destinado a outra instituição.
a um CETAS, a um centro de triagem de animais silvestres, ou a um outro zoológico, né? Então, normalmente isso acontece sim. Só para a gente finalizar, Samanta, uma orientação para as pessoas que acabarem se deparando, encontrando algum animal silvestre ou que entram em suas casas, em seus quintais ou na rua, feridos ou não, a orientação é para que acione imediatamente polícia ambiental, como você comentou, até corpo de bombeiros, mas dentro de casa, por exemplo, acabou entrando um bicho no meu quintal. Qual é o procedimento, qual é o protocolo? Eu tento isolá-lo? O que você recomenda? Aí são várias situações, né? Se o animal está dentro da sua residência, é bombeiro. Corpo de bombeiro você vai acionar e ele vai tomar as providências. Se for um animal de grande porte, ou um animal predador, uma jaguatirica, uma onça parda, que já aconteceu e pode acontecer, eles podem pedir o suporte do zoológico, porque aí precisa de um veterinário para esse manejo, né? Então, isso é feito. Se você estiver dentro da sua residência, apareceu uma serpente, apareceu qualquer tipo de animal silvestre, o bombeiro, dependendo do animal, ele é super competente e vai conseguir fazer esse manejo e destinação. Se ele precisar do auxílio do zoológico ou da polícia ambiental, eles vão agir em conjunto. Se você está numa área de campo, eu estou numa fazenda, eu estou na minha chácara, eu estou num momento de lazer e eu vi lá um cachorrinho do mato, filhotinho, num canto, e eu vou correndo pegar, eu já estou agindo de uma maneira errada. Então, aí numa situação dessa, o que a gente orienta é observar, porque nós convivemos no mesmo ambiente. O ambiente, muitas vezes, que é meu, também é do cachorro do mato, também é do gambá, também é da maritaca. Então, se eu ajo por impulso, querendo auxiliar, às vezes eu estou privando ele de estar com a mãe, privando ele de estarem naquela liberdade. Então, por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, quando chega um filhotinho de onça parda, ele não está sozinho, a mãe dele está perto dele. Só que é um comportamento de defesa de animais, normalmente, na maioria das vezes, dos mamíferos, de ficar um pouco distante do filhote, porque eles preferem chamar a atenção do predador ou do ser humano para eles e não para o filhote. O filhote fica escondidinho, amoitadinho. Isso acontece muito com cachorro do mato, com lobo-guará, com veado catingueiro. E às vezes chega aquele filhotinho que a hora que a mãe voltou a procurar, não achou, porque ele estava intocadinho. Isso acontece em canavial, pessoal que é de sítio, às vezes acha os filhotinhos enquanto a mãe foi procurar alimento. Então, numa situação onde o ambiente é mais rural, mais conservado, que possa o animal estar ali no bioma dele mesmo, a gente pede para observar, não agir. Primeiro observa, monitora, fica de longe, porque a mãe está por perto. Isso acontece muito agora na primavera com passarinho. Cai o passarinho do ninho, pega o passarinho para cuidar, leva para dentro de casa e fica ali com aquele filhotinho. Cuida 2 dias, dá o alimento errado, dá um fubá, uma papa de fubá, que é totalmente errado. E aí leva para a polícia ambiental e chega para nós e muitas vezes o animal não sobrevive. Então, eu falo, a natureza é sábia, né? Muitas vezes existe até por parte da mãe, dos pais, uma exclusão do filhote. Às vezes nasceu 2 passarinhos, mas ela sabe que um é doentinho e não vai sobreviver. E ela mesma às vezes derrubou do ninho. Porque é uma seleção natural que nós chamamos. Isso é da parte da biologia do animal, né? Então, também orientamos a observar, tá? Aí, se não vê, ou às vezes ele está aprendendo a voar, não tem, os pais não voltaram, aí pegar o animal e polícia ambiental. Mas primeiro de tudo, observar. Agora, uma situação de aflição, de conflito, onde o animal está dentro da minha casa, bombeiro. Perfeito, as orientações aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo a Samanta Bittencourt, que é diretora do Zoológico Municipal de Bauru, explicando para a gente aí como é que a gente se organiza, qual é o protocolo ao se deparar com um animal silvestre dentro de casa, na rua, num sítio, numa chácara, enfim, especialmente nesse momento de queimadas, né, que os animais têm se afugentado bastante aqui nos espaços urbanos. Samanta, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela tua participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Eu agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!